Sabe aquele esquerdista, aquele petista ou aquele cirominion, ou mesmo aquele chapa-tênis que acredita na terceira via, numa salvação da terceira via, que seria o Moro, ou então o Mandetta, ou então outro tipo de candidato, até o próprio Amoedo? Então, mostre esse vídeo para ele, porque a premissa deles é o seguinte: xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Então é exatamente isso que eles fazem. Agora, não é nenhuma questão de se o brasileiro tem memória fraca. Nenhum ser humano normal ele tem capacidade cerebral para manter fresco na mente todos os números da tragédia petista. Não foi à toa que Dilma contava com apenas 10% de apoio popular em seu último ano de governo. Não foi à toa que a grande maioria dos brasileiros pediu seu impeachment. Apesar disso, o cidadão comum, a pessoa comum do dia a dia, ela nunca terá plena consciência da dimensão dos prejuízos causados ao Brasil pelos governos esquerdistas petistas. E é justamente isso que permite que a esquerda ainda ouse se apresentar como vítima de golpe e até como salvadora de um país arrasado, segundo a esquerda, pelo Temer e logo depois por Jair Bolsonaro e seus eleitores, como se nós fôssemos culpados pela tragédia petista. Então, diante de tudo isso, eu vou colocar alguns números que ilustram muito bem o nível de devastação do petismo no Brasil. Então, sem muita demora, vem comigo. Antes de começar o vídeo, compartilhem que eles estão nos acusando de usar robôs, que nós somos robôs. Eles nos acusam que utilizamos softwares, robôs, para impulsionar as nossas publicações. E dizem que você é robô. Então vamos compartilhar, vamos mostrar que nós somos de verdade e que nós apoiamos um presidente que trabalha pelo Brasil. Vamos lá que eu vou mostrar a tragédia petista para as pessoas comuns que não participam da política e que não está muito envolvido com a política. Estes são os números estarrecedores que o PT, os governos petistas, deixaram para o Brasil. Inflação oficial fica em 10,67% em 2015, a maior desde 2002. Preços de alimentos, habitação e transporte foram os que mais subiram. Em dezembro, taxa ficou 0,92% a maior para o mês de 2002. Notícia de 8/1 de 2016. Brasil cai para 81ª posição em ranking de países competitivos. País perdeu mais 6 pontos em 2016 e atinge pior posição em 20 anos. Em 4 anos, o Brasil caiu 33 posições em lista do Fórum Econômico Mundial. Número de desempregados cresce 38% em 2015, maior alta da história. Em 2015, nos governos petistas, 10 milhões de pessoas estavam desempregadas, segundo IBGE. Indústria e agricultura responderam pelas maiores perdas de vaga. Dívida pública sobe 21,7% em 2015 para 2,79 trilhões de reais, a maior da série. Aumento da dívida em 2015, governo Dilma somou 498 bilhões, diz Tesouro Nacional. Gastos de 367 bilhões com juros tiveram o maior peso no aumento da dívida. Notícia de 25/10 de 2016. Renda do trabalhador em 2015 tem a primeira queda desde 2004. O rendimento médio recebido pelo trabalhador brasileiro teve em 2015 a primeira queda desde 2004. A renda baixou 3,7% em termos reais, descontada a inflação em relação a 2014, para uma média de R$ 2.265. Dia 28/1 de 2016, governo petista. Produção de bens de capital cai 24% em um ano. Ante o mês anterior, produção caiu 5,1%. Foice de São Paulo. Participação da indústria no PIB
encolhe e setor culpa governo Dilma. Notícia de 13/9/2015. Governo quer dificultar acesso ao seguro-desemprego. Esse é o Partido dos Trabalhadores que quer dificultar o acesso ao seguro-desemprego. Medida provisória enviada ao Congresso triplica tempo exigido de carteira assinada para o trabalhador demitido ter direito ao benefício. Dia 7/1/2015. Governo Dilma, dificultando o acesso ao seguro-desemprego. Então esse é o governo que diz que apoia trabalhador, que defende trabalhadores, que defende os pobres. Na verdade, eles defendem banqueiro e empreiteiras. Confira exemplos da mudança de discurso de Dilma apontada por Lula. Tivemos que fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Ou seja, estelionato eleitoral. Prometeram uma coisa e fizeram outra, disse Lula. Peraí, deixa eu mostrar o Lula falando para vocês o que realmente eles fizeram do estelionato eleitoral, que eles prometeram uma coisa e fizeram outra. Então está o Lula aí com a palavra. Nós não vamos permitir que eles golpeiem um mandato que nós conquistamos nas urnas com 54 milhões de votos. Pela primeira vez, Lula admitiu a contradição entre o que a candidata Dilma Rousseff disse na campanha eleitoral e o que ela fez depois da reeleição. Nós tivemos um grande problema político, sobretudo com a nossa base, quando nós tomamos a atitude, sabe, de fazer o ajuste que era necessário fazer. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Esse é um fato, sabe, conhecido de 204 milhões de habitantes e conhecido da nossa querida presidente Dilma Rousseff. Esse é o governo petista que cometeu estelionato eleitoral. Política Estadão. Após 4 meses, redução dos salários de Dilma e do vice Temer ainda é só promessa. Cortes nos vencimentos do primeiro escalão anunciada na mais recente reforma da esplanada ainda não ocorreu, assim como diminuição dos cargos comissionados. Apenas 528 dos 3.000 foram eliminados. Planejamento culpa burocracia pelo atraso. Na verdade, nós sabemos que a cabide de emprego, que o PT sempre proporcionou nos estados, municípios. Petrobras registra prejuízo recorde de 34,836 bilhões só em 2015. No quarto trimestre, estatal teve prejuízo de 36,938 bilhões. Resultado foi impactado por revisão de ativos da ordem de 47,6 bilhões. 21/3/2016. Governo petista. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Esse aqui foi preso na Lava Jato, só para constar. Petrobras demite 170 mil funcionários. Dia 29 de março de 2016. Rombo nos fundos de pensões deve ultrapassar 46 bilhões. Com o déficit, participantes devem ter que aumentar a contribuição. Dia 15/2/2016, governo petista. O Globo. Greve afeta 48 universidades federais, dizem sindicatos. Em 18 das 63 universidades, os professores decidiram suspender as aulas. Servidores técnicos de 45 universidades já pararam suas atividades. 29/5/2015. Mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE. Notícia de 19/6/2019. Ciclo básico de aprendizagem vai até o ensino médio. 52,7
6% dos brasileiros nesta faixa etária não concluíram o mínimo de estudo esperado. A maior parte, 33,1%, não terminou nem o ensino fundamental. Governo petista. Evasão escolar no ensino médio alcança 11% do total de alunos, apontam dados do censo. Percentual é maior no primeiro ano do ensino médio, 12,7%. Entre os estados, o Pará tem a maior taxa de abandono, com 16%, dia 20/6/2017. Governo petista. Mais de 53 mil candidatos tiraram nota 0 na redação do Enem. Notícia, dia 11/1/2016. Pesquisadores pedem a Dilma revogação de cortes na educação e ciência. Dia 17/7/2015. Governo Dilma. Cortes afetam pesquisas brasileiras. Pesquisadores das principais universidades brasileiras sofrem com redução de auxílios. Dia 27/7/2015. Governo petista. Carmen Lúcia diz que preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil. O PT sempre priorizou presidiário ou narcotraficantes. Dia 10/11/2016. Foice de São Paulo. Dilma corta metade das vagas no Pronatec. Promessa de campanha. Só prometeu, mas não cumpriu nada. O governo criará pouco mais da metade das vagas prometidas pela presidente Dilma Rousseff para a segunda etapa do Pronatec, programa voltado para o ensino técnico e profissional. Dia 4/9/2015. Governo petista. Foice de São Paulo novamente. SUS perde 23 mil leitos hospitalares em 5 anos. Diz Conselho de Medicina. Dia 17/5/2016. Governo Dilma. Vocês entenderam agora porque as pessoas padeceram devido ao Xing Ling? Culpa do PT. 23 mil leitos hospitalares em 5 anos. Construíram estádio e não construíram hospitais, muito menos leito. Então você que fala que o Bolsonaro é gênio, cria vergonha na sua cara. IBGE, 50 milhões de brasileiros vivem na linha da pobreza. Dia 15/12/2017. Cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 25% da população, vivem na linha da pobreza e têm renda familiar equivalente a R$ 387. Governo petista. Nossa, é gente pra caramba, né? 50 milhões. Ué, o PT não falou que tirou o pobre da miséria? Não entendi isso. Dengue no início de 2016 foi 46% maior que em mesmo período em 2015. Número de casos superou a marca de 170 mil casos até 6 de fevereiro. Morte por doença, porém, caíram de 103 para 9 em relação ao ano anterior. Dia 1/3/2016, governo petista. Programas sociais têm cortes de até 87% com Dilma. Dia 1/5/2016. Embora Planalto diga que governo Temer ameaça a iniciativas no setor, 10 ações já perderam verbas esse ano. E não vem falar aqui que o Temer não é do PT, porque ele é sim. Porque quando você apertou lá na urna, Dilma, apareceu a foto do Temer embaixo. Então, o Temer é a Dilma, é a mesma coisa. Em relação à coleta de esgotos, por exemplo, o estudo mostra que 48,6% da população recebia este serviço em 2013, ou seja, cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso, apenas 39% dos esgotos foram tratados, o que significa que mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgotos não tratados foram jogados por dia na natureza naquele ano. Notícia de 2015. De cada 100 imóveis vendidos, 41 foram devolvidos às construtoras em 2015. Com as empresas segurando o lançamento desde o ano passado, a tendência é que o número de entregas e, consequentemente, de distratos
caia nos próximos anos, dia 11 de janeiro de 2016. Se o setor imobiliário tivesse de escolher uma palavra para se lembrar de 2015, ela certamente seria distrato. Corte no orçamento atinge programa Minha Casa Minha Vida. Bloqueio de verbas do programa soma 5,1 bilhões ou 40% da dotação. Segundo ministra, Minha Casa Minha Vida 2 ainda não foi aprovado. Notícia 28/2/2011. Governo Dilma. Tribunal de Contas da União vê indícios de irregularidades em 94 de 126 obras fiscalizadas. Entenderam por que o Bolsonaro está terminando obras que o governo petista não terminou? Porque 94 de 126 tinha irregularidade. Informações consta do relatório que será analisado pela Corte na terça, dia 8. Obras somam 34 bilhões. A auditoria foi feita entre 2015 e 2016. Governo petista, notícia do dia 4/11/2016. O Tarcísio está asfaltando o Brasil inteiro e o Bolsonaro está fazendo mais de 4.700 obras no Nordeste porque não tem roubo nem irregularidades. Em meio à superlotação, governo Dilma reduziu 85% as verbas para presídios. Então é assim, quanto pior o presidiário tiver, para eles melhor. E quanto mais presos tiverem, quanto mais criminalidade, para o PT melhor. Peso de termoelétricas cresceu 286% em 2 anos. A participação das termoelétricas a diesel e a óleo combustíveis, as mais caras do sistema, na produção de energia elétrica no país tem crescido ano a ano. O peso dessas térmicas na geração aumentou praticamente 286% em 2 anos. Segundo dados divulgados recentemente pela Agência Nacional de Energia Elétrica sobre o setor elétrico. Notícia de 4 de março de 2014. Governo Dilma. Governo Dilma faz mega desapropriação em Belo Monte e revolta entidade. Belo Monte foi uma hidrelétrica construída que gera pouquíssima energia e teve uma catástrofe ambiental gigantesca, fora os desvios que houve em Belo Monte. Folha de São Paulo. Porto de Eike Batista causou salinização de água doce, confirmam autoridades. O Eike Batista foi um dos mais beneficiados pelo dinheiro do BNDES durante os governos petistas. Bolsa Família altera a rotina de indígenas na região do Xingu. O governo petista inventou de dar dinheiro para os indígenas e atrapalhou a vida dos indígenas, porque aqui, segundo o relato dos índios, eles disseram que não precisariam de dinheiro para sobreviver, porque eles já estão aqui muito antes dos brasileiros existirem. O PT foi lá e deu dinheiro para os índios e os índios se mudaram para as cidades. E aí virou um desastre total. Análise. BNDES gastou 1,2 trilhões com empresas amigas como JBS e BRF. Esse era o governo dos pobres, que ajudava empreiteiras e empresas como a JBS e a BRF, que é do mesmo grupo, ou então as empresas do Eike Batista. Dilma sanciona aumento de 163% para partidos. Rodrigo Janot, procurador, tenta evitar cortes. Ao sancionar o orçamento da União, a presidente Dilma Rousseff manteve o aumento de 163% no dinheiro doado aos partidos políticos no Brasil. Peso de termoelétricas cresceu 286% em 2 anos. Ministério Público Federal vê suspeita de 3,3 bilhões pagos a 874 mil beneficiários do Bolsa Família. Suspeita é de que beneficiários não cumprem os requisitos do programa. Ministério Público recomendou visitas domiciliares em 84% dos municípios. Fraudes desviam 4,6 bilhões do INSS. Força Tarefa identifica prejuízos provocados por esquemas de desvios de recursos da Previdência entre 2003 e 2014. Ataques
persistem e aprofundam o déficit. Entenderam aí porque o Brasil estava indo ladeira abaixo e em pouquíssimo tempo nós seríamos uma Venezuela ou uma Cuba? É exatamente isso que o Bolsonaro fala quase todos os dias. 3 em cada 10 aposentadorias por invalidez são canceladas após perícia. De 1º a 21 de março, segunda etapa de pente fino do governo, foram 69,7 mil perícias que resultaram em 19,4 mil benefícios cortados, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, dia 24/3/2018. Então, esse era um governo de falcatruas. Tudo que fazia, qualquer coisa, obras, auxílio emergencial, Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa tinha falcatrua. Olhem só, mais de 500 mil funcionários públicos recebem Bolsa Família, diz Ministério Público Federal, dia 1/6/2016, governo petista. Programa pagou mais de 2,5 bilhões a quem não tinha direito. Ministério Público cobrou fiscalização rigorosa. Entenderam aí porque o Brasil estava indo ladeira abaixo? Agora presta atenção. MTST do Guilherme Boulos recebeu 89 milhões do Minha Casa Minha Vida. Promessa de construção de moradia com verba federal aumenta a adesão à ocupação do braço urbano do MTST. É um braço do MST, esse MTST. Entenderam porque havia invasões quase que diariamente em cidades do Brasil afora? Por isso, 89 milhões era destinado a essa gangue de invasões de propriedade, liderada por Guilherme Boulos. Governo repassa 150 milhões a entidades ligadas ao MST. 29/3/2019, governo Lula. Sob Lula e Dilma, governo deu 57 milhões à União Nacional dos Estudantes. Entenderam por que agora nas manifestações tem UNE, tem UBS, tem MTST? Exatamente por isso, eles têm muito dinheiro nosso que foram dado a eles para defenderem a esquerda e governos corruptos como o do PT. Bancos, agora olha isso, bancos lucraram 8 vezes mais no governo Lula do que no governo de FHC. Segundo o levantamento do jornal Valor Econômico, retorno sobre patrimônio líquido das instituições financeiras subiu com Lula. Os bancos lucraram 279 bilhões de reais durante todo o governo do ex-presidente Lula. Então esse era um governo dos banqueiros e das empreiteiras. Lucro do Banco Itaú Unibanco atinge 23,35 bilhões em 2015. Em um ano, o Itaú teve 23,35 bilhões de lucro. Por que a dona do Itaú declarou voto ao Lula? Entenderam? O PT é governo, sabe do que? De elite, de pessoas que roubam o país. O PT não é governo de pessoas pobres. Esqueçam essa ideia, não existe. O PT só governa para corruptos, JBS, Eike Batista e por aí vai. É o maior lucro anual da história de um banco registrado até hoje no Brasil. O aumento é de 15,4% em relação aos resultados do ano anterior. Calma aí que tem muita falcatrua aqui no governo petista. Lei Rouanet, olhem só o absurdo. Repensando a Lei Rouanet. Aqui, por incrível que pareça, ele é um blog esquerdista, Carta Maior, o portal da esquerda. A própria esquerda metia o pau no governo petista, para vocês verem como a coisa é tão absurda. De cada 10 reais captados pela Lei Rouanet, 9 são de recursos públicos de incentivo fiscal. Então, quer dizer, o governo patrocinava, para vocês entenderem, de cada 10 projetos da Lei Rouanet, 9 era paga com dinheiro público. Entenderam porque os artistas do Ele Não ou da Globo, os artistas que vivem no Leblon atacam o Bolsonaro até hoje? Porque o Bolsonaro cortou a teta, secou a teta, não tem mais dinheiro da Lei Rouanet, eles estão chorando. Aí pediram agora, fica em casa. Eles foram demitidos da Globo, agora eles podem ficar em casa o tempo que eles quiserem. Agora, eleições. Olhem só que absurdo. 1/3 da campanha de Dilma é fachada. 5/8/2016, governo Dilma. Como os antagonistas
revelou no post anterior que o antagonista, não sei, né, agora virou esquerdista. 43 fornecedores da campanha de Dilma não tinham estrutura operacional para entregar os serviços prestados. Essas empresas embolsaram 133 milhões dos 350 milhões gastos oficialmente para reeleger a petista. É mais de 1/3 de todo o custo da campanha. Só que, em 2014, a Dilma gastou 1,3 bilhões de reais na campanha. O Bolsonaro gastou 2,8 milhões. Quer dizer, nem se compara. E ainda foi fraudada, isso que é pior. Tribunal de Contas da União aponta desaparecimento de 4,5 mil bens da presidência. Então, quer dizer, os petistas entravam lá no Palácio do Planalto e saqueavam. Além de saquear a Petrobras, saquear todo o Estado brasileiro, ainda saqueavam lá o Palácio da Alvorada. O Tribunal de Contas da União definiu como absolutamente inexplicável o extravio de 4.564 bens sob a guarda e responsabilidade de diversas unidades que integram a presidência da República. 348 cidades do país, olhem só, têm mais eleitores que habitantes. Eu tenho que rir uma piada dessa, tá parecendo a Venezuela. Esse era o governo petista, vocês entenderam? Deixa eu ver a data para vocês não falarem que é agora. 14/8/2016 foi a matéria, só que isso aí foi levantado bem antes. Então vocês perceberam que o governo petista, ele é tudo falcatrua, tudo que eles faziam, sem exceção. Era desde Petrobras, era desde Previdência, desde saneamento, é desde saúde, 23 mil leitos de UTI. O governo petista destruiu. Agora vocês botam a culpa no Bolsonaro devido ao Xing Ling chinês. Vocês cria vergonha na sua cara. Bolsonaro criou quase 40 mil leitos de UTI. Dívidas da Copa de 2014 podem chegar a 1 bilhão de reais. Por causa de pendências financeiras e judiciais referente ao Mundial, comitê organizador local, presidido por Marco Polo Del Nero, segue funcionando. Dia 12 de janeiro de 2017. Então a Copa do Mundo foi em 2014, então provavelmente a falcatrua foi no governo Dilma. Relatório aponta que Olimpíada tem 132 milhões de prejuízos ainda, 16/5/2017. Então aqui já está falando das eleições. E você vê, era Copa do Mundo, era Olimpíadas, tudo era tudo. Sem exceção, onde o PT colocava a mão tinha roubo. Por que vocês acham que o Brasil está atravessando um período turbulento, crítico, e mesmo assim o Brasil está crescendo em V, é uma das 20 economias que está saindo da crise pandêmica facilmente. Transposição do Rio São Francisco é um elefante branco. Um elefante branco significa que a obra começou em 2006, estava prometida para entregar em 2012, só que o Bolsonaro está entregando e os petistas estão chorando. Chorem à vontade. Como não tem roubo, não tem superfaturamento, então o Bolsonaro está entregando as transposições, que são várias etapas, do Rio São Francisco. Então o Bolsonaro já está terminando uma obra que o PT prometeu no total da obra para 2025. Provavelmente o ano que vem o Bolsonaro já termina e já começou, para vocês terem uma ideia como a coisa está andando, o Bolsonaro vai começar já a fazer a transposição ali no semiárido baiano. Então, além de terminar uma obra que o PT começou e não terminou em 2016, quando a Dilma saiu, o Bolsonaro está terminando essa obra, que era para 2025, já está começando uma outra transposição. Se você for comparar o governo petista com o governo Bolsonaro, não tem nada a ver. 3 anos sem uma denúncia de corrupção. Aqui é só uma pequena parte do que eu trouxe para vocês das falcatruas dos governos petistas. Educação, saúde, segurança, sucateou tudo. Foi tudo loteado, tudo roubado. Por isso que o Brasil estava quase no buraco. Se não é Bolsonaro entrar em 2018, pessoal, hoje nós estaríamos próximos de uma Venezuela, sem dúvida alguma. Então esse vídeo é muito importante você mostrar para aquela pessoa que não é politizada, que não participa muito da política, para eles saberem que se o PT voltar, vai acontecer exatamente isso que eu mostrei nesse vídeo. Todas essas matérias estão na internet, você pode procurar
Não existe aqui nada inventado, nada é fake news, está tudo na internet. Ô petista, você que tem preguiça de procurar, é só você olhar o link aqui da matéria, a chamada, procura que você acha. Tô te dando uma dica ainda. Então esse é o vídeo. Agora nós temos que compartilhar e curtir e comentar para o vídeo dar engajamento, porque eles estão acusando nós de sermos robôs e que usamos softwares para impulsionar nossas publicações. Então vamos provar e mostrar para eles que você que está aqui nos assistindo não é robô. Eu sou Marcos Mendes aqui de Santo André, e tu tem um canal no YouTube Marcos Mendes e tem mais 11 páginas no Facebook. Um abraço, meu povo brasileiro, meus queridos patriotas. Vamos compartilhar a tragédia do PT e mostrar que o governo Bolsonaro é um governo sério. Um abraço e até o próximo vídeo.